presidente do Supremo Tribunal Federal e do CNJ, o ministro da Educação, o ministro Mendonça Filho, desembargador Paulo Dimas Mascaretti, presidente do Tribunal de Justiça do nosso Estado, Fernando Oliveira, prefeito anfitrião aqui em Votorantim, sua esposa Luciane, o Lê Baeza, vice-prefeito, vereador Bruno Martins, presidente da Câmara, saudando todos os vereadores, desembargador Dr. Luiz Antônio Cardoso, coordenador das instituições criminais do Estado, Dr. Hugo Maranzano, diretor da 10ª Região Administrativa Judiciária, secretário de Estado da Justiça, Márcio Elias Rosa, da Administração Penitenciária, Lorival Gomes, deputada Maria Lúcia Amari, nosso sempre deputado Antônio Carlos Panuso, Luiz Gonzaga Vieira, Davi Depiné, defensor público geral do Estado, Erinaldo Alves da Silva, ex-prefeito, prefeitos e prefeitas de toda a região, quero saudá-los na pessoa do José Crespo, prefeito de Sorocaba, Lúcia Maria Casale, diretora executiva da FUNAP, Gisélia Aparecida Mota de Miranda, diretora desta penitenciária feminina, Padre Rubens da Silva Dalmaso, coordenador regional da Pastoral Carcerária, vice-prefeitos, amigas e amigos. Meu dia da alegria de receber aqui em São Paulo a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo, ficamos muito honrados, e do ministro Mendonça Filho. Três boas notícias. A primeira, a inauguração desta unidade. Como explicou o Lorival, são quase 850 vagas, tanto no regime fechado como também no semiaberto, e ela não é uma penitenciária feita para homem e adaptada para mulher. Ela é uma penitenciária feminina. Ela é feita, concebida, estabelecida para as mulheres. Tem desde lactário, a criança fica com a mãe até os primeiros 6 meses de vida. Depois a criança acima de 6 meses, quando vem visitar a mãe, tem playground, brinquedoteca, quadra, não vê grade, ela não vê a grade, totalmente humanizada. Ela tem educação, aqui estuda, e tem trabalho, tem oficinas. Então, cada pavilhão tem a parte educacional e a parte de trabalho. Nós criamos aqui, ministra Carmen Lúcia, um programa chamado Nascentes, para recompor as matas ciliares do Estado. A primeira meta era, já atingimos 6,8 milhões de mudas nativas da Mata Atlântica, os ipês, jaracatiá, cedro, enfim, mudas sibipiruna, e 14 penitenciárias estão produzindo as mudas. Nós não gastamos nada, e cada 3 dias de trabalho tem remissão de 1 dia de pena. Essa penitenciária tem 17 mil metros quadrados de área construída. Autorizamos aqui agora a contratação, já chamar os aprovados, 1.050 funcionários, sendo 700 agentes de segurança penitenciária e 350 de escolta e vigilância. Gera emprego, ressocializa. E a segunda boa notícia, com isso nós zeramos mulheres em cadeias e distritos policiais no estado de São Paulo. E até o meio do ano nós zeramos homens também em cadeias e distritos policiais. Uma vez Dr. Paulo Dimas, eu assisti uma entrevista com a Marília Gabriela. Ela entrevistava um ex-presidiário, ele ficou quase 10 anos preso, saiu, escreveu um livro, e estava lançando o livro, e ela levou para entrevistá-lo. Aí ela pergunta, o que você viu de melhor e o que você viu de pior no tempo que você ficou preso? E ele respondeu,
falou: de melhor foi a penitenciária de Pirajuí, que é uma fábrica penitenciária. Ali são feitas as cadeiras, mesas, todo o material escolar, né? É uma fábrica. E o que você viu de pior? Ele falou: é cadeia. Cadeia é como você entra num elevador lotado, você conta os segundos para sair do elevador lotado. Agora imagine você viver, morar no elevador lotado. São as cadeias. Então nós tínhamos em São Paulo 50% dos presos no sistema de segurança, nos distritos, e 50% no sistema penitenciário. Hoje nós temos 231 mil no sistema penitenciário e 1.300 nas cadeias e distritos que a gente zera. Nós estamos com 15 penitenciárias em construção simultâneas hoje no estado de São Paulo. A gente zera até o meio do ano. E a biblioteca, queria agradecer ao ministro Mendonça Filho, porque também pela leitura. A leitura é uma forma também de nós nos melhorarmos, né? Então tem remissão pelo trabalho e tem remissão pela leitura. E nós temos hoje estudando em processo de alfabetização, 2.873 se alfabetizando. Ensino fundamental, 7.407 estudando. Ensino médio, 6.351. E ensino superior, 47. Nós temos 16.678 presos estudando. E no mais, agradecer. Quando eu vi aqui da Isabela, assessora de imprensa, então a pergunta era o seguinte, da imprensa: será que não piora a segurança, né, fazer penitenciária? É uma coisa que eu quero saudar aqui a Polícia Militar, Civil, Científica aqui presentes. É o contrário. Eu, há uns 10 anos atrás, chamei o secretário da Segurança e todo o comando da Segurança, Civil, Militar, e o que a gente pode fazer a mais para melhorar a segurança? E a resposta foi uma só: tirar preso de cadeia e distrito policial. Que a polícia não consegue trabalhar com 300 presos atrás tentando estourar a cadeia. Ela não vai investigar. Então, o que mais pode ser feito para a segurança é ter um bom sistema penitenciário, que tire os presos do distrito para liberar a polícia para fazer o seu trabalho de polícia investigativa judiciária e o preso ficar no sistema penitenciário. E não tem fuga. Quando a gente vê no jornal, fugiu, não, é semiaberto. É o preso que sai para trabalhar, ele não precisa voltar. Ele já está no sistema fechado, é raríssimo. E nas penitenciárias de segurança máxima, como Bernardes e Avaré, nunca escapou nenhum preso. E temos um sistema de progressão penitenciária, desde o sistema fechado até o semiaberto, passando por todas as suas etapas de ressocialização. Essa penitenciária, a Gisele já dizia, o preso vai estudar, a presa, né, a nossa presidiária vai estudar e vai trabalhar. Aqui já tem os galpões para receber as empresas e, de outro lado, também, nós não compramos quentinha. O alimento é feito na penitenciária. Os próprios presos e presas, nós só damos o material. E ainda compramos da reforma agrária. Compramos da agricultura familiar, é o chamado PEPAS. Então nós fazemos compra direto do pequeno agricultor e é produzido o alimento, padaria, tudo feito aqui na própria penitenciária. Eu quero agradecer ao ministro Mendonça Filho por essa ótima parceria das bibliotecas e agradecer à ministra Carmen Lúcia, que é para todos nós brasileiros de São Paulo e do Brasil inteiro um paradigma de espírito público, dedicação e competência. Muito obrigado. Palavras do governador Geraldo Alckmin. Neste momento,
Dr. Lorival Gomes, secretário da Administração Penitenciária, procede aqui a entrega de 4 exemplares do livro Os Poemas Não Têm Algemas. É um livro de poesias escrito por presas da Penitenciária Feminina de Campinas. Recebem o exemplar o senhor governador, a senhora ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal de Justiça, e também o senhor ministro da Educação. Muito obrigado ao secretário da Administração Penitenciária, Dr. Lorival Gomes. Vamos ouvir agora, encerrando os pronunciamentos, palavras da ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal. Bom dia a todos. Senhor governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, senhor ministro da Educação, senhor presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, senhores, em nome de cada um desses que eu pronunciei, eu gostaria que se sentisse pessoal, individualmente cumprimentado por mim, cada qual dos integrantes do Poder Executivo Estadual, senhores prefeitos, Poder Executivo Municipal, de cada qual dos servidores, dos membros dos servidores federais, do Poder Judiciário, do Ministério Público, e gostaria de pedir licença para cumprimentar todos os servidores, tanto dos 3 níveis de governo, quanto aqueles que, de uma forma especial, se dedicaram à construção dessa penitenciária e que vão participar para dar cobro às exigências legais na pessoa da diretora dessa penitenciária, a doutora Gisele. Senhor governador, senhor ministro, senhor presidente do tribunal, o ano passado, o Supremo Tribunal Federal, pelo seu plenário, declarou que o Brasil estava em estado de coisas inconstitucional relativamente à questão penitenciária. Como sabem os senhores, o Brasil adota como modelo a independência, porém, a reunião dos poderes executivo e judiciário para tratar da questão do cumprimento de penas. O Poder Executivo é responsável pelas prisões, pelas unidades prisionais, penitenciárias, presídios, cadeias onde ainda há, mas quem determina quem vai para essas unidades preventivamente ou para cumprir pena é o Poder Judiciário. Razão pela qual todas as vezes, senhor governador, me perguntaram por que eu assumi a presidência do Conselho Nacional de Justiça. Eu tive que dar cumprimento a essa determinação do plenário do Supremo. Eu tentei explicar exatamente isso, que nem sempre é muito explicado. O preso é responsabilidade do Poder Judiciário porque ele lá colocou aquela pessoa ou determinou que ali fosse colocada. Ou não ali necessariamente em algum lugar, mas determinou que se desse o cumprimento de uma pena ou a decisão de manter preventivamente alguém preso. Porém, é o Poder Executivo, basicamente o Poder Executivo Estadual, uma vez que nós só temos 5 prisões federais no Brasil, que cuida deste cumprimento do que foi determinado pelo Judiciário. Por isso é que o artigo 2º da Constituição estabelece a independência, mas a harmonia entre os poderes e também entre as unidades da federação, para que a gente possa fazer com que o Estado democrático de direito seja cumprido. E nesse sentido, portanto, é que o Conselho Nacional de Justiça, juntamente com todos os presidentes dos tribunais de justiça, com quem me reúno todos os meses, desde o dia 13 de setembro, dia subsequente à minha posse na condição e no cumprimento deste mandato de presidente, para que nós estabelecêssemos o que fazer diante da determinação do plenário do Supremo de que o Brasil vive em estado de coisas inconstitucional. Nenhum brasileiro que erre haverá de deixar de pagar pelo seu erro jurídico. E ninguém quer impunidade. Nem nós cidadãos, nem nós juízes, nem nenhum servidor público e mesmo, como eu disse, nenhum cidadão quer isso. Entretanto, nenhum cidadão, menos ainda alguém como foi da minha geração, lutou para que a gente tivesse um Estado democrático de direito, quer que aquele que tenha de pagar pelo seu erro pague em condições que não aquelas estabelecidas pelo juiz e que são, nos termos da mesma Constituição, em seu artigo 1º, condições de dignidade humana. Nós não queremos que ninguém, porque errou, e às vezes errou muito, e só precisa do sistema quem errou. Quem não errou não precisa do sistema prisional, nem do sistema judiciário, mas ninguém quer
que alguém abandone a sua condição digna de ser humano pelo fato de ter errado. E, principalmente, desde o final do século XVIII, desde o período da Revolução Francesa, o cumprimento de pena se dá para que, pagando, a pessoa retome a sua vida de correção, de legalidade, de licitude. Não é para desumanizar, não é para desumanizar mais ainda. Nenhuma sociedade espera que, tornando e tratando as pessoas, muitas vezes, como sequer podem ser tratados animais pela legislação brasileira, que essa pessoa se recupere e possa voltar a ter uma vida de um cidadão digno, trabalhador e na sua honradez para além daquilo que ele errou e depois de ter dado cumprimento àquilo que a sociedade dele exige. Por isso, a desumanidade do sistema penitenciário brasileiro nos levou a declarar em estado de coisas inconstitucional. E nós queremos constitucionalizar esse sistema no que comparece exemplos e práticas como esta, que eu venho aqui hoje, juntamente com o ministro da Educação, com o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, para atender a convocação do governador do Estado, exatamente dar ciência ao Brasil de que se podem ter e devem ter penitenciárias que garantam que nós estamos retomando o estado constitucional de coisas quanto ao sistema prisional. Não se espera que alguém chegue a um sistema, como acaba de narrar o governador, a partir do relato de um preso, que viveu em situações abomináveis, e tenho visitado, desde muito antes, governador, de ser ministra, como membro da Pontifícia Universidade Católica e pastoral carcerária, portanto, de visitas a pessoas que durante anos sofrem apenas violências, incluída esta, como lembrou o secretário, relativamente às mulheres que são inteiramente abandonadas e que não têm nenhum contato humano. Não vamos esperar que as crianças de hoje vão conviver com os filhos dessas pessoas, ou mesmo com muitas dessas pessoas que ainda estarão na sociedade, em condições de dignidade, de normalidade, até psicológica, porque elas perderam essa condição. E isso é responsabilidade de cada brasileiro. Nós queremos segurança pública para todos, nos termos do artigo 144 da Constituição, mas, antes de tudo, nós queremos condição de dignidade para todos os brasileiros de hoje e para os que vierem depois de nós. E, portanto, não se constroem penitenciárias porque assim quer. A gente queria viver num Estado, numa sociedade, num mundo, em que nem precisasse existir penitenciária. Mas o ser humano erra, todos nós, seres humanos, erramos, e quando se erra contra o direito tem a solução, e a solução, nos termos da lei, não é de afastamento da sociedade em condições subhumanas ou desumanas, mas nas condições aqui apresentadas pelo governador em penitenciárias como essa, em unidades como essa. Se isso é ruim para os homens, e há condições subhumanas, desumanas, degradantes, o que é constitucionalmente proibido, ainda hoje no Brasil, e não em parcas condições, para as mulheres isso é muito pior, porque exatamente elas nem ao menos têm construções que levam em conta, na sua estrutura e na sua dinâmica, aquilo para o qual a mulher poderia cumprir a sua pena, executar aquilo que foi determinado judicialmente, mas em condições de dali sair e voltar à sua condição de cidadã, podendo contribuir para um Brasil muito melhor e mais justo para todo mundo. Eu não tenho dúvidas, governador, que a melhoria das condições carcerárias no Brasil haverá de melhorar as condições sociais, as condições de segurança, e o judiciário brasileiro está empenhado, tanto que, e aqui está o presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, nosso grande parceiro, a demonstrar que a política de café com leite dá muito certo. Nós, por exemplo, nós dois estamos em permanente contato e sempre em harmonia para chegar às decisões que são necessárias serem implementadas, no sentido de também o Poder Judiciário atuar. Por isso estamos tendo esforços concentrados do Poder Judiciário de primeiro grau, melhoria nas condições das varas de execução penal
esforços no sentido de dar cobro ao julgamento dos processos para saber exatamente quantos presos temos, em que condição estão esses presos e onde eles estão. E para os senhores terem uma ideia de que há dificuldades, o que não significa que nós estamos parando diante de dificuldades. Difícil, como eu dizia ainda há pouco na Pontifícia Universidade de Minas, difícil é viver, e a gente quer viver porque a vida é boa, é dura, é difícil, mas é. Ninguém quer deixar de jeito nenhum de continuar nela. E com essas dificuldades nós chegamos, assim que entramos, o desembargador Paulo Dimas, com os outros 26 presidentes, com 5 presidentes de tribunais federais, a conclusão de que sequer sabemos o número de presos que temos hoje no Brasil, o nome desses presos, onde eles estão, quantas unidades temos, com o nome, às vezes, penitenciário, de presídio, de cadeia e até de delegacias. Por isso, o Conselho Nacional de Justiça está trabalhando para criar o primeiro cadastro com nome, não número, porque ser humano não é apenas número. E também porque pelo número nós podemos falsear dados e não ter condições de oferecer ao Executivo a possibilidade de traçar políticas públicas coerentes com a demanda que a sociedade brasileira exige de cada um de nós. Os meus agradecimentos ao governador, que dá um exemplo de uma boa prática e que espero passe para todos os governantes brasileiros, todos os administradores, no sentido exatamente de a gente poder fazer cumprir a decisão do plenário do Supremo, nós do Poder Judiciário, mas nas condições que são estabelecidas, como eu disse, pelo Poder Executivo. Essa é uma tarefa, como eu disse, dificultosa, mas ela é imprescindível. Portanto, essa é uma responsabilidade de cada um de nós. Em 82, governador, senhor ministro, um dos meus grandes gurus, Darcy Ribeiro, entusiasta da educação, dizia que se nós não construíssemos mais unidades educacionais espalhadas por todo o Brasil, haveria um momento em que a gente estaria construindo penitenciárias em números insuficientes sempre para caber o número de presos que a gente teria. A profecia se cumpriu. E por isso é tão auspiciosa a presença do ministro da Educação, que firmou um acordo de cooperação técnica com o Conselho Nacional de Justiça, nos fazendo doação de 40 bibliotecas, a primeira delas entregue hoje aqui, que serão distribuídas naquelas unidades que têm condições, de oferecer ao preso, no caso a presa nesta unidade, não a liberdade, porque ele está exatamente privado dela pela decisão judicial, mas espaços de libertação, que este independe da própria condição. E a libertação se faz pela possibilidade de se ter esperança, para o qual contribui muito a leitura, a educação, outras formas de experimentar esta triste sina que alguns têm que passar nesta vida quando erram, de se afastar da sociedade, da sua família, das pessoas queridas, para exatamente cumprir aquilo que ela deve à sociedade. Eu digo que a responsabilidade é de cada um de nós, servidores públicos, e tenho certeza que os brasileiros estamos trabalhando exatamente para isso. Porque, como dizia outro grande mineiro, Carlos Drummond de Andrade, as leis não bastam. Os lírios não nascem das leis. É preciso que nós todos saibamos cultivar o direito, mas principalmente cultivar a justiça, para que a gente tenha esperança de um Brasil que seja mais justo, igual e solidário para todos os brasileiros, agora e os que vierem depois de nós. Muito obrigada a todos. Palavras da ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal. E agora nós temos